E aí, pessoal, vamos lá então? Vamos tratar desse tema que é compreendendo então os papéis e funções dentro de uma diretoria. Bom, aqui vai, né, principalmente aos presbiterianos, né, a lembrança de que a igreja presbiteriana como um todo, né, desde uma igreja local, de uma sociedade interna até o Supremo Concílio, ela funciona no regime conciliar. Por isso que é o Supremo Concílio. Né? Ou seja, o concílio que está acima dos outros concílios. E a estrutura de concílio, inclusive, é determinada pela nossa Constituição. Então, todo bom presbiteriano tem o seu manual presbiteriano, a Constituição da Igreja Presbiteriana, que rege todas essas questões, né, em relação às funções. Né? E, em geral, nos concílios da IPB, os concílios oficiais da IPB, a gente tem a figura, então, são 5 papéis, né? O do presidente, o do vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro. O que eu acho interessante é que a IPB, ela se valeu também de regras, né? De instrumentos de administração, né, da igreja que garantam o bom funcionamento da igreja, e por isso que a gente tem aqui, né, o nosso manual presbiteriano com todas essas recomendações, né? E, por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Dentro do manual presbiteriano a gente tem o regimento interno do Supremo Concílio, por exemplo, né, que diz o que, né? Diz as funções e o que cabe e o que não cabe a cada papel dentro então deste concílio, né, dessa diretoria, assim por dizer, né? Então, por exemplo, compete ao presidente, né, manter a ordem e encaminhar todas as deliberações do concílio a um resultado rápido e conveniente. Então, é claro, aqui está escrito no contexto do Supremo Concílio, mas veja que um regimento interno, ele se dá, né, ele dá os limites das atribuições de cada um. O que acontece na igreja, né? Dentro da igreja, você pode ter também um regimento interno do conselho, por exemplo, da igreja, que é o concílio, né, da igreja local. Né? A junta diaconal, por exemplo, dentro ali, né, da diretoria, ela pode ter um regimento interno e deve ter um regimento interno do concílio diretor, né, ali da junta diaconal, né, que vai dizer o que o presidente deve e o que as outras funções devem fazer para o bom andamento. Deve dizer como as coisas devem andar. Então, no regime presbiteriano é um regime bastante ordenado, em que os papéis são bastante claros e as expectativas do que cada papel deve fazer também são bastante claras. Quando a gente vai para as sociedades internas, a gente tem o GTSI, Guia de Trabalho das Sociedades Internas. Ali, na verdade, é um grande regimento interno comum, né, para todas as sociedades internas. É claro que cada sociedade pode trabalhar de forma específica, né, o seu regimento interno também, há essa possibilidade. Mas basicamente dentro desse regimento diz o que compete ao presidente, vice-presidente e assim por diante. Quando a gente observa dentro da IPB, né, esse princípio de trabalho, a gente pode trazer esse princípio de trabalho também para dentro, né, dos demais departamentos da igreja. Né, que a gente tem, né, se não na função do presidente, a função de um coordenador. Né? Principalmente quando são menos do que 5 pessoas, pelo menos nós aqui na nossa igreja presbiteriana do Tarumã, a gente tem optado por um coordenador, um secretário e um tesoureiro. Né? Ou seja, alguém que lidera ali as iniciativas, alguém que faz a secretaria das ações, registros e controles e as anotações ali das deliberações, e o tesoureiro que cuida então do caixa, que faz com que as coisas andem. Né? Vocês vão ver ali na determinação, quando chegar na parte do curso da estrutura, que vocês obviamente podem, na condição então de um coordenador, de um presidente, propor então ao grupo de trabalho, né, um trabalho coletivo, trabalho de equipe, a criação de mais funções, uma secretaria, né, uma comissão, um responsável de um projeto. Então isso a gente vai trabalhar melhor na questão da estrutura. Mas é importante entender, né, que o regimento ele é um acordo comum entre as partes de como as coisas devem funcionar, independente de quem seja o presidente. Né? Ou seja, se é o presidente A saiu, o presidente B entrou, o presidente B, tanto quanto o A, ele está submetido
àquele regimento, àquela forma de se conduzir. E por isso que é importante entender, né, a especificidade da sua função. No entanto, a gente pode tirar princípios gerais da função de presidente. Então, o presidente geralmente é quem convoca as reuniões, o presidente é quem propõe a pauta das discussões junto com o secretário, prepara junto com o secretário qual é a pauta, né? Aquilo que convém ou não trazer para uma reunião. É o presidente que pode trazer propostas, né, para o bom andamento dos trabalhos. É o presidente que preside as reuniões, né, dando voz e garantindo para que todos possam falar. A gente vai tratar isso depois na questão da condução de reuniões. Então, o presidente, ele é aquele que garante o bom andamento dos trabalhos, daquele trabalho em equipe, né? O secretário já tem uma função, e aí eu estou dizendo assim, cada instituição pode ter um regimento interno que traga para cá, traga para lá, eu digo mais em termos gerais. O secretário é quem produz as atas, né? E vamos desmistificar um pouquinho a ata. Basicamente, o que é? É o documento com os combinados da reunião, né? Então, o que aconteceu? Olha, nos reunimos dia tal, em tal lugar, estavam tais pessoas e foram resolvidos tais assuntos, né? Que o acampamento de carnaval vai ficar a responsabilidade do fulano, que o orçamento para o projeto tal ficou em tanto, que foi aprovado a implementação de uma atividade tal, né? Basicamente, o secretário ele cuida de registrar o que foi combinado para fins de formalização e depois ninguém esquecer, né, do que foi combinado, né? É a formalização das tratativas. É importante que se tenha isso, não é? O secretário também ajuda junto com o presidente a preparar as pautas, né, do que vai ser discutido. Você mandar de forma antecipada para que todos que participem da reunião já saibam e venham preparados para aquela conversa, né? O secretário também pode, em conjunto até com os demais secretários, se tiver, né, preparar um material para a reunião, né, para que seja feita uma boa tomada de decisão, né? Então, o secretário tem esse papel, né? O vice-presidente, em geral, ele substitui o presidente em caso de ausência, o segundo secretário em relação ao secretário, o primeiro secretário. E o tesoureiro acho que é o mais fácil de compreender a função, né? Mas que não se trata apenas de guardar dinheiro, se trata em ser ali uma pessoa que orienta, que aconselha ali aquela diretoria sobre as decisões financeiras que vai se tomar. Afinal de contas, é necessário ter a provisão dos recursos para aquilo que se quer fazer, né? Então, essas são as atribuições, de forma geral, mais presentes aí dentro das sociedades internas e dos departamentos. Quando a gente chama de coordenador, o coordenador ele coordena os esforços, né? Então, vamos pegar um caso, a gente tem a superintendência da escola dominical, né? É a superintendência, ela está observando, né, o andamento do todo, e muitas vezes envolve muitas pessoas, né? Pode envolver um grupo de 20, 30 professores, aulas, envolve a parte física, material didático, ou seja, são muitas atribuições, né, que aquele superintendente precisa trabalhar, mas ainda assim ele tem um grupo de trabalho, né, um secretário, ele pode ter um vice-superintendente, ele pode ter ali um conjunto de pessoas que trabalham em conjunto com ele na definição aí no bom andamento e a coordenação das atividades que precisam ser feitas, né? Então, compreender esses papéis é fundamental para que na reunião não haja dúvidas, né? E nem a pessoa que esteja exercendo aquela autoridade, ela se restrinja no exercício da autoridade. Ou seja, se eu sou um presidente, eu preciso sim conduzir bem uma reunião, né? Ou seja, se eu deixo a reunião acontecer, começa atrasado, começa de qualquer jeito, o espaço não foi bem preparado, o presidente está sendo omisso em relação ao seu papel. Então, compreender a função que você exerce para fazê-la bem, com zelo, é fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Não muitos trabalhos naufragam pela omissão das pessoas que exercem os papéis, seja por não saber, né? Seja por não desejar saber, ou mesmo sabendo não exercer aquilo que se espera delas, tá certo? Então, conhecer os papéis é fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Espero que isso tenha ficado claro, e se você eventualmente é de outra igreja, procure conhecer na sua igreja como se dá essa questão da governança dos departamentos, ok? Um abraço a todos, até mais!